Boa noite, irmãos. Minha palavra a vocês desta noite é uma palavra de gratidão. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que nesses quase 4 meses tem me acompanhado com as mensagens que eu tenho feito, com essas mensagens que eu tenho gravado para edificação da nossa igreja, para continuar a alimentá-la espiritualmente com o estudo da palavra de Deus, dentro daquilo que nos é possível nesse tempo de separação, nesse tempo de confinamento. Obrigado por estar comigo, obrigado por me acompanhar, obrigado pelo crédito que tem dado à exposição da palavra de Deus que tenho feito a vocês. Muito obrigado, e é de coração que eu faço este agradecimento. Eu quero convidar você para fazer a leitura comigo do Salmo 93. A palavra do Senhor diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Pare comigo. Nosso Deus, nós estamos passando por situações que desafiam muito o nosso coração. São situações que, mesmo quando nós temos o conforto, Pai, do nosso lar, que não tenha nos faltado nada, ainda assim estamos sujeitos a muita ansiedade, Senhor. Estamos sujeitos, Pai, a preocupações, estamos sujeitos até mesmo a algumas necessidades que nós julgamos ter, o que nos leva à intranquilidade. Senhor, ajude-nos ao exercício da confiança no Senhor, Pai, para que nós tenhamos tranquilidade no coração, para que nós tenhamos segurança, Senhor, e para que nós saibamos que o teu governo sobre todas as coisas está presente, que a nossa vida aqui é uma caminhada breve, é uma caminhada passageira, e mesmo, Senhor, que os nossos anos somem-se a uma soma muito grande, nós sabemos, Pai, que a nossa vida ela não está presa a esse tempo apenas. Vivemos aqui para honrar o Senhor, ó Deus. E fazemos isso com a certeza de que o Senhor tem preparado para nós um lugar muito bom. Um lugar, Senhor, na Tua presença, com uma comunhão que é perfeita, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós alimentamos a nossa esperança não numa melhora no nosso tempo, porque sabemos que haverá tempos melhores, haverá tempos piores, que nós teremos, Senhor, momentos bons e momentos não tão bons. No entanto, nós nunca estaremos sem o cuidado que nós precisamos tanto, sem a Tua companhia, Senhor. Obrigado, Pai. Nós agradecemos por essa certeza que o Senhor tem nos dado pela Tua palavra. E é no exercício da fé que nós encontramos tranquilidade para enfrentar as situações como esta que nós estamos enfrentando hoje, com a distância de pessoas que nós amamos, com a saudade que bate no nosso coração, Pai, com o desejo de estarmos juntos, com o desejo, Pai, de voltarmos a caminhar com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a família da fé, Senhor. Nos abençoe, Pai. Continue dispensando o seu cuidado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ter um intervalinho cantando um hino e logo depois nós voltamos para estudar a palavra de Deus.
paixões, tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste vigorar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Lucas inicia o livro de Atos falando aos discípulos de Jesus sobre a ressurreição. Ele está escrevendo a Teófilo, nós não temos certeza se Teófilo era uma pessoa em si, provavelmente o seja, ou está redigindo esta sua carta, esse seu livro, a uma comunidade de irmãos na fé. Vamos tomar Teófilo aqui como seu receptor. Lucas direciona-se a ele, começa falando a respeito da ascensão de Jesus. E segundo o registro do livro de Atos, nós temos aqui a ascensão de Jesus. Logo depois da ascensão de Jesus aos céus, o quadro dos discípulos ele é completado. Jesus havia escolhido 12 deles. Judas colocou fim à sua própria vida, eles ficaram com 11. E agora, na instrução do próprio Espírito Santo, eles estão agora a escolher o seu 12º. Eles escolhem a Matias. Matias é escolhido para fazer parte agora do corpo dos apóstolos. E nós vemos então o cumprimento da profecia de Joel. Joel havia prometido que o Espírito Santo haveria de descer, de se fazer presente e envolver a vida daqueles que estavam agora vivendo em fé no Deus Todo-Poderoso. Nós observamos o cumprimento acontecendo em Atos, no capítulo de número 2. E logo depois, então, do cumprimento da profecia de Joel, quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, uma manifestação diferente acontece. Pessoas passam a falar no seu idioma e todos entendem o que cada um dizia. Alguns zombaram, então Pedro faz um discurso. Ele faz ali um discurso que teve como resultado a conversão de muitas pessoas, e 3.000 pessoas foram batizadas. E agora Pedro e João estão no templo, e quando eles estão dirigindo-se ao templo, segundo as Escrituras, na entrada do templo, na porta chamada Formosa, havia uma pessoa que estava pedindo esmola e que tinha problemas de movimentação, era um coxo. Pedro e João
dirigem-se a ele, e ele, pedindo esmolas, esperava receber de Pedro e de João alguma coisa que pudesse ajudá-lo. E é quando Pedro dirige-se a ele e diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Toma-o pela mão e diz: levanta e anda. E aquele homem passou a andar, entrou com eles ao templo, pessoas viram, ficaram maravilhadas, porque reconheceram aquela pessoa que estava ali na porta do templo, era uma pessoa conhecida, não era estranha. E, irmãos, isso repercutiu de forma muito impactante na vida daquelas pessoas. Ali estavam judeus, pessoas que conheciam a verdade do Senhor. E eles passaram então a ir atrás de Pedro e de João, junto com aquele coxo que havia recebido da parte de Deus, através de Pedro, a cura. Nós observamos Pedro falando àqueles israelitas. E Pedro então faz um discurso duro também a eles, quando afirma-lhes que eles, tendo tudo nas mãos, jogaram fora, rejeitando aquele que é o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que Deus havia enviado. E, meus irmãos, eu quero fazer a leitura do capítulo 3 de Atos, do verso 16 até o verso 21, que diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Uma exortação, ela nos chama a atenção aqui. Pedro diz a ele: arrependam-se e convertam-se para que sejam perdoados os seus pecados. Eu tenho falado com vocês, meus irmãos, sobre o plano da redenção de Deus, o plano da salvação. E falamos na última vez, no último estudo que fizemos, sobre a conversão. Conversão representa, sim, uma mudança de direção radical. Estar caminhando numa direção e voltar-se em direção contrária, em sentido contrário. E nós temos as Escrituras nos mostrando que dois valores ligam-se diretamente à conversão. Eles são necessários para que a conversão aconteça: o arrependimento e a fé. Eu quero falar um pouco a respeito da fé juntos aqui nesta noite. Dar uma caminhada sobre ela no que diz respeito à conversão que é operada em nossas vidas. Vamos voltar primeiro àquele gráfico que eu apresentei a vocês anteriormente, apresentando uma relação lógica, uma ordem lógica do plano da redenção de Deus até esse ponto, até a conversão. Então nós voltamos lá. O plano da redenção de Deus, o plano idealizado por Deus, que terminará com a glorificação ou com a consumação final de todas as coisas, ele tem o seu início na eternidade, quando triunamente o plano da redenção
o pacto da redenção, então, ele é estabelecido triunamente na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos que dentro desse pacto estabelecido triunamente, tudo começa com a eleição. Deus decide ter um povo para si. A história nos mostra que esse povo desgarrou-se de Deus, tomando uma atitude contrária, de maneira livre, verdadeiramente, e que haveria necessidade, então, de uma ação para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita. Então, nós observamos que tudo começa com a eleição, que é uma obra do Pai que acontece na eternidade passada. Nesse pacto firmado triunamente, houve a necessidade do pagamento da dívida contraída para com o Pai através do pecado cometido em Adão. Então nós temos o que nós chamamos de justificação objetiva, ou pagamento objetivo da dívida para com o Pai, que é uma obra exclusiva do Filho, que depois da encarnação passou a ser chamado de Jesus, o Cristo. E nós temos, então, uma sequência. O Pai elege, o Filho paga a dívida. No entanto, dívida paga, mas se não for, então, aplicada sobre nós o resultado daquele ato de pagamento, isso não teria uma ação sobre a nossa própria vida. Então, nós temos o que nós chamamos de regeneração, ou o gerar novamente da vida, ou dar-nos condição para nos relacionarmos com Deus, e esta é uma obra que é operada pelo Espírito Santo, que desemboca diretamente no novo nascimento. Vida gerada, vida manifesta. Como eu disse anteriormente, na literatura nós encontramos esses dois aspectos sendo apresentados como um único aspecto, ou como um único momento, ou como um único ato por alguns, e por alguns mais recentes, separando-os, mostrando que a vida ela é gerada, ela passa a existir, e depois, então, ela manifesta-se, podendo haver até aí um determinado intervalo. Não vem ao caso. O fato é que é necessário que a vida seja implantada, e é uma obra do Espírito, e que esta vida imputada agora, ela manifesta-se, e aí temos ainda a obra do Espírito Santo. E esse novo nascimento é uma obra que acontece por uma ação externa. Até aqui nós não temos uma ação externa. É uma obra operada fora de nós, inclusive, quando nós falamos em eleição e justificação objetiva. Quando nós falamos em regeneração, então estamos tratando daquela obra que Deus opera dentro de nós. A regeneração, o novo nascimento que acontece através de uma obra externa agora. Através da proclamação da palavra de Deus, que eficazmente cumpre o seu propósito na vida daqueles que então têm vida e a quem Deus escolheu e por que Cristo veio e morreu. Então, nós temos na sequência aquele que foi chamado pela palavra de maneira eficaz, que nasceu de novo, mudando a direção da sua vida. A conversão, caminhando numa direção, voltando-se para uma direção completamente contrária à que anteriormente caminhava. E a conversão, ela tem como suporte dois valores, que é o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e fé, não há conversão. Não é possível que haja conversão sem o arrependimento e sem a fé. São dois valores que fazem com que a mudança de direção aconteça na vida daquele que foi eficazmente chamado e nasceu de novo, porque foi regenerado. E foi regenerado porque teve sua dívida paga, e teve sua dívida paga porque
Deus escolheu-os para que sejam então o seu povo. Nós vamos falar a respeito da fé, caminhar um pouco, mesmo que brevemente, falando a respeito deste aspecto. Então, o que vem primeiro? O arrependimento ou a fé? A pessoa precisa ter fé para arrepender-se ou ela se arrepende para poder crer? Irmãos, essa discussão é uma discussão que tem caminhado há muito tempo. É uma discussão que tem envolvido, através do tempo, muita argumentação. Alguns acreditam que é preciso primeiro crer. A partir do momento em que se crê, então, para a salvação, arrepende-se e muda a direção da sua vida. Outros têm afirmado que não. Quando os olhos são abertos, olha-se para o próprio estado diante de Deus, e isto faz com que ele passe então a crer para a salvação. Irmãos, isso é irrelevante dentro do que nós temos para tratar. E mesmo que seja de uma forma ou de outra, na visão de um ou de outro, é importante sabermos que arrependimento e fé e arrependimento, elas são necessárias, estão de maneira íntimas ligadas para que a conversão exista na vida daqueles que foram salvos pela graça divina em Cristo Jesus. Então nós continuamos aqui. Palavras de John Murray. O arrependimento consiste essencialmente em mudança de coração, mente e vontade. Então vemos que o arrependimento ele consiste nisso, é mudança na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de pensar e nos nossos sentimentos. Enquanto a fé, ela consiste em crer exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo para a salvação dos nossos pecados. Então, esses dois valores, eles não têm como se desligar, absolutamente. A fé, olhem essas palavras de Murray, a fé presente na salvação é uma fé penitente. Enquanto o arrependimento, que é o arrependimento para a vida, é o arrependimento que crê. Então, não importa se um vem primeiro ou o outro vem primeiro. O fato é que os dois estão presentes e são necessários. Porque a fé, ela é uma fé que leva ao reconhecimento da necessidade de perdão. E o arrependimento, ele vem de forma tão presente com a relação do crer, que mostra que ele é um arrependimento, então, que demonstra confiança no sacrifício de Cristo para nossa salvação. Irmãos, a mudança de coração, mente e vontade diz respeito a 4 coisas, segundo o autor que eu me referi. O arrependimento nos leva, então, a uma mudança de coração, mente e vontade. A conversão mexe com esses 3 aspectos, irmãos. Acontece uma mudança em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado e em relação à justiça. Essa mudança que acontece em nós faz com que nós enxerguemos Deus de maneira diferente, com que nós nos enxerguemos na realidade da nossa própria existência na distância de Deus. Mostra claramente a nós o que é pecado e o peso dele em nossa vida. E mostra também de maneira muito clara de onde vem a justiça que leva-nos de volta a um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Então, fora da regeneração, ou fora da vida gerada novamente em nós, a percepção que nós temos a respeito desses valores, elas estão absolutamente deformadas, elas estão distorcidas. É olhar, meus irmãos, para uma situação e achar que
tudo está bonito, alinhado, tudo está perfeito, quando de fato não está. As coisas estão tortuosas, elas estão distorcidas, elas estão deformadas. Então a concepção de Deus, a concepção de nós mesmos, do pecado, da justiça, elas sofreram uma profunda distorção por causa do efeito do pecado em nossas vidas. Somos dominados pelo pecado, somos escravizados por ele. E ele nos dá uma visão distorcida destas verdades que são essenciais para a nossa caminhada de vida. Então, a regeneração, ela modifica tudo isso. Ela faz com que esses valores sejam vistos de forma diferente, com que enxerguemos Deus de maneira diferente, de maneira correta, tenhamos uma verdadeira concepção de nós mesmos, tenhamos diante de nós a realidade do que é de fato o pecado segundo Deus, e entendamos que a justiça que há sobre nós não é uma justiça pessoal, não é uma autojustificação. Então, a regeneração faz com que as linhas tortuosas sejam vistas agora de maneira reta e bem alinhadinhas. Segundo as Coríntios 5,17 nos fala sobre isso. Diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É interessante observarmos o que Paulo afirma aqui. Ele não diz as coisas se tornarão novas. Ele diz elas já se fizeram novas. Alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas elas já foram embora e elas já se fizeram novas. Não acontecerão, elas já são em Cristo Jesus. Então, o que falta-nos, meus irmãos, não é tê-las, mas é desfrutar delas e saber vivê-las. Então, quando nós falamos em fé, nós estamos falando em fé para salvação. E nós observamos que ela muda radicalmente a nossa vida. É mudança radical mesmo, porque muda aqueles aspectos que foram ditos anteriormente. O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, muda radicalmente o nosso sentimento, o nosso querer e o nosso pensar. Houve já essa mudança. O que precisa é ser trabalhada. Vejam só, enquanto a regeneração é um ato exclusivamente de Deus, regeneração não é um ato humano. Ninguém consegue se autorregenerar. Autorregeneração é coisa de filme. É fantasia da ficção cinematográfica. Ou então pode até mesmo ser fantasia dentro de conceitos que vêm de mitologias, que vêm de conceitos que nós não encontramos de fato como valores reais. Então, nós observamos que a regeneração é um ato exclusivamente de Deus. É dele somente. Por outro lado, meus irmãos, a conversão é um ato de responsabilidade nossa. Deus me converteu. Bem, Deus não me converte, Ele me regenera. A conversão é um ato meu. É por isso que dizem as Escrituras: convertam-se, arrependam-se, creiam. São atos humanos. Sabemos de maneira clara que a base para tudo isto não está em nós. Nós não pagamos a nossa dívida com o Pai, nós não geramos vida em nós não autonascemos. Deus escolhe na pessoa do Pai, o Filho paga a nossa dívida, o Espírito Santo gera em nós a nova vida, imputa-nos a nova vida.
chama-nos à vida através da santa palavra revelada e agora nos dá a condição para mudança de vida. E essa mudança, ela é algo que acontece de maneira irresistível, que é o que nós chamamos de graça irresistível. Quando essa graça se manifesta, não há como resistir a ela. Tamanha a sua grandeza, a sua beleza, tamanha a transformação operada dentro de cada um de nós. É uma transformação que acontece de uma maneira profundamente radical. Isso me fez lembrar, como um exemplo, a metamorfose que acontece com uma lagarta quando ela se transforma numa bela borboleta. Apenas uma ilustração que pode trazer só uma semelhança. Mas é uma transformação radical. É radical quando uma lagarta feia, e que muitas pessoas têm até nojo de ver, têm medo de chegar perto, mas que quando sofre a bela transformação, faz com que aquela pessoa que tinha medo da lagarta coloque até seu dedo para que a borboleta bela e agora transformada pouse no seu dedo. Irmãos, o que Deus faz conosco é vou usar uma palavra que pode não estar teologicamente correta, mas é uma metamorfose, é uma transformação tão radical que nós saímos do que poderia da feiura, da depravação que há em nós, que tomou todas as partes do nosso ser, que envolveu fisicamente uma situação de decadência, ao ponto de levar-nos à morte física, que afetou a nossa maneira de pensar, mostrando que nós só pensamos egoisticamente. Os nossos sentimentos, a nossa vontade, afetou tudo isso. A regeneração, ela traz uma transformação radical em tudo isso. Onde havia a feiura da depravação total, existe a beleza da regeneração, dessa transformação bela que Deus opera em nós. Olha essa frase que eu também colhi. Somente Deus regenera, somente nós cremos. Somente Deus regenera, não há outro regenerador. No entanto, Deus não crê por nós. Nós cremos. É nossa responsabilidade a manifestação da fé. E lembre-se, meus irmãos, que sem fé não dá para agradar a Deus, não. Sem a fé salvadora não dá para agradá-lo. Porque é preciso crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então a fé consiste em crer, isso é importante, exclusivamente em Cristo para a salvação dos pecados. A fé consiste em crer exclusivamente em Cristo, somente nele, para a salvação dos nossos pecados. Irmãos, a fé é o meio através do qual alguém passa a confiar em Cristo para a salvação. Esta fé é o que assegura ao coração a certeza de que a salvação ela é um ato real, consumado na pessoa de Cristo Jesus. E Efésios 2:8 nos dá entendimento sobre isso. Vejam só. Porque pela graça sois salvos. É de graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então, a fé ela é o canal que há para que nós, então, desfrutemos da graça nos oferecida através de Jesus Cristo. O que é importante? A fé, ela não está distante de uma relação de conhecimento. Nós vivemos
numa situação em que parece que esses dois valores não podem caminhar juntos. Nós vivemos um tempo de uma discussão muito grande entre valores assim. Parece que fé e ciência não podem caminhar juntos. Como se a fé fosse puramente experimental e não necessitasse de um crer que não seja resultado daquilo que pode se atestar através de um experimento. Fé e ciência. Tem se afirmado que fé e ciência não podem caminhar juntas, porque a fé é coisa de religião. E ciência é da lógica, da razão, do experimento. Irmãos, nós olhamos para esses dois valores e nós vemos que questão de fé e questão de ciência, elas caminham juntas. Não só podem, como caminham. E nós observamos isto quando vemos, por exemplo, a concepção da evolução. Bem, a evolução, tanto quanto a criação, elas necessitam de fé. Porque, afinal de contas, a teoria darwinista, ou a neodarwinista, quando se fala da macroevolução, é preciso crer sem conseguir, de fato, atestar isso experimentalmente e fazer com que, então, o resultado seja visto hoje. Se crê simplesmente em uma teoria. Quando nós falamos em fé ou em ciência, nós estamos falando sim em crer. E a fé, ela não é simplesmente sentimento religioso. Fé e conhecimento estão intimamente ligados. E vamos lembrar que se existe alguma verdade em qualquer coisa, ou quando olhamos, por exemplo, e vemos a ciência descobrindo e conseguindo fazer o mapeamento do coronavírus, adiantando todo esse processo de produção de vacina, eles estão descobrindo uma verdade. E nós entendemos que essa verdade científica, ela tem origem em Deus. Não tem origem em qualquer outro ponto. Se há alguma verdade, essa verdade é uma verdade de Deus em todas as áreas da ciência, em todas as áreas de qualquer aspecto da realidade humana. A fé, ela não pode ser e ela não é destituída de conhecimento, ela está ligada com o conhecimento. Vejam só o que Paulo diz. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo está descrevendo a condição do conhecimento. É preciso conhecer para se crer. É desta forma que as coisas acontecem. Não se crê no vazio. Olha essa frase que eu coloquei aqui. Fé envolve confiança e segurança. Então, confiança e segurança são valores adquiridos através de conhecimento e relacionamento. É assim que as coisas acontecem. Vamos pensar ilustrativamente aqui. Vamos pensar que nós tenhamos que fazer uma viagem diária. Todo dia. De manhã a gente vai e à tarde a gente volta. E nós temos que passar por uma estrada que é tortuosa, sinuosa, uma serra, e uma estrada extremamente perigosa. Muito perigosa. E por uma questão de logística, esta empresa ela manda cada dia um motorista. Então, a gente vai com um motorista e volta com outro motorista. Vai com outro motorista e volta com outro motorista. E nunca é o mesmo motorista durante a semana inteira. Irmãos, eu acredito que nós não vamos desenvolver uma atitude de segurança se cada dia tiver um motorista diferente. Imagine você sentado no primeiro banco, né? Você sentado ali, olhando não pela janelinha lateral, mas pelo vidrão grande ali na frente,
E você olhando e vendo de um lado um buraco fundo, curvas com pouca proteção, né? E você olha para o motorista e fala, eu não o conheço. Vamos mudar um pouco essa situação. Viagem diária, estrada perigosa, sinuosa, curvas, pouca proteção. E diariamente nós viajamos e temos o mesmo motorista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, quinto, 10º dia, e as coisas vão caminhando, e a gente está há 6 meses viajando com o motorista. E nós temos um motorista que é prudente, um motorista que é calmo, um motorista que preza pela segurança, um motorista que é responsável. Nós passamos a ter uma convivência com ele. Então vai chegar um momento em que a confiança nele, ela vai se apresentar pelo conhecimento que se tem através do relacionamento que se desenvolveu, que não aconteceu com os outros motoristas, que viajou-se uma única vez em metade de um dia com ele. E é nesse sentido que nós temos que pensar com relação à fé. A fé envolve confiança e segurança. Ela envolve relacionamento. Irmãos, com relação à fé salvadora não é diferente. Nós precisamos confiar em Cristo. Para confiar, nós precisamos conhecê-lo. E conhecê-lo dentro de alguns aspectos. É preciso saber quem ele é. Você sabe de fato quem é Jesus Cristo? Você sabe o que ele fez de fato? Você tem segurança? Tem conhecimento sobre o que ele pode fazer de verdade e não apenas uma vaga ideia? Irmãos, fé não se desassocia de conhecimento absolutamente. É preciso relacionamento de fato para se ter conhecimento. Não é ter informação, mas é relacionar-se para passar a conhecer. É diferente. É como o casamento, por exemplo. Namorou-se 10 anos. Puxa, eu conheço muito bem. É diferente de estar 5 anos casados, morando no mesmo lugar, vivendo a vida que o dia a dia traz. Você conheceu por 10 anos e teve o conhecimento suficiente para ter segurança para casar. Mas 5 anos de casamento vão te dar a segurança para conhecer a pessoa de fato que está com você. Aí você vai ter segurança ou não, e de fato esses 5 anos vão revelar muito daquilo que não foi revelado durante o tempo do namoro. Se não houvesse conhecimento, a fé ela vai ser baseada apenas em suposição. Ela vai ser baseada eu acho que. Eu acho que não serve, não vale. Não dá segurança, meus irmãos. Fé não é apresentada dentro da palavra de Deus dessa maneira. Meus irmãos, é preciso conhecer de fato a pessoa de Cristo como ela se apresenta. É necessário conhecer a verdade a respeito dele. Precisamos conhecer de fato, não apenas sabendo, mas tendo conhecimento mais profundo e o que vai nos levar a esse relacionamento. Então vejam Paulo nos afirmando, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então é importante destacar que o chamado de Deus, que funciona, que é eficaz e que cumpre o seu propósito, ele vem através da proclamação do Evangelho, mas da proclamação autêntica do Evangelho. E isto nos faz pensar que o Evangelho
pregado, ele resulta numa confiança que é segura. Então, essa proclamação é uma proclamação, meus irmãos, que acontece de maneira geral, é para todo mundo. Ela é verdadeira, ela é genuína, ela é autêntica e é uma pregação ou uma exposição da verdade que não tem nenhuma restrição com relação aos seus ouvintes. Ela é um convite verdadeiro ao arrependimento, ao sincero arrependimento, e ela é oferecida a todas as pessoas. Às vezes nós cometemos um engano, porque nós achamos que a pregação ela é uma pregação exclusiva para os eleitos de Deus. É uma oferta feita somente a eles. Irmãos, a proclamação do Evangelho não é uma proclamação exclusiva para os eleitos. Ela é para todo mundo. E ela é real para todo mundo. O convite é real para todos, indistintamente. Não é uma pregação apenas para algumas pessoas no sentido de convite autêntico e verdadeiro. Esse livretinho do Jim Elliff nos apresenta alguns aspectos com relação à fé e eu quero dar uma passada por eles para nós terminarmos o nosso estudo aqui de hoje. Ele fala sobre algumas formas de manifestação de fé que absolutamente não tem valor nenhum para a salvação. Em relação à salvação, são manifestações de fé que são extremamente vazias, elas são vagas. Veja como ele as descreve. Primeiro, fé sem o Espírito Santo. Então, a referência que ele faz, ela caminha na seguinte direção. A fé, ela não é um ato, a salvação não é um ato de fé. Ela não vem pela fé. A fé é resultado da salvação. Então, eu não sou salvo porque eu creio. Eu creio porque agora, dentro do processo da salvação, Deus agiu em mim, o Espírito agiu sobre o meu coração. Acredita-se que pode ter fé de forma tal que ela seja suficiente para a salvação. E essa é uma concepção presente no conceito da graça na Idade Média. Deus concede, então, graça, que é alguma coisa que me possibilita fazer aquilo que é necessário, crendo nisso, e ter como resultado a fé. Irmãos, João 3,8 diz que o vento sopra onde ele quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não há, meus irmãos, salvação sem a ação do Espírito. Pode-se crer que esteja salvo, mas absolutamente é uma fé que cai no vazio. A fé sem Cristo. Meus irmãos, o verdadeiro conhecimento de Cristo é essencial à verdadeira vida com Deus. Não há dúvida disso. Muitas pessoas dizem que têm fé em Deus, mas estão desassociadas da pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, veja o que o próprio Jesus diz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, como o Pai conhece a mim. Eu as conheço, dou a vida por essas ovelhas. As verdadeiras ovelhas conhecem a Cristo, têm ligação íntima com Ele. Sem Ele, essa fé é vazia. Fé sem razão. As Escrituras, elas mostram-nos que é possível conhecer um outro suposto redentor, a um outro evangelho, a um outro espírito, e Paulo fala sobre isso. Se na verdade alguém pregar um outro Jesus, que diferente do que nós temos pregado, ou aceitais um espírito diferente que não tendes recebido, ou um evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Se alguém pregar um outro evangelho, Paulo diz, mesmo que desça um anjo do céu e faça isso, que seja considerado anátema. Irmãos, fé sem o conhecimento de fato de Cristo Jesus
de fato, o conhecimento da verdade de Deus é uma fé que cai no vazio também. Fé sem arrependimento. O João nos fala uma coisa interessante. Vejam o que ele vai falar-nos aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As Escrituras nos falam muito dentro dos personagens que estão ali sobre a questão do arrependimento. Arrependimento é uma mudança que acontece no coração, na mente, na vontade. É uma mudança de atitude radical, meus irmãos. E como a fé sem o arrependimento, ela apresenta-se como uma fé salvadora, fé sem fruto. Olha, o fruto da fé não deve ser visto como uma soma de atividades religiosas ou evangelísticas realizadas. Absolutamente. Não pode. Vejam só as palavras dele. Podemos resumir os verdadeiros frutos do cristão em uma palavra: amor. Amor a Deus, demonstrado em obedecer a seus mandamentos. Amor aos outros, consistindo de atitudes corretas e boas ações para com eles. Irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. 1 João 4, 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amor a Deus, amor às pessoas. Fé sem amor? Fé que não dura. A parábola da semeadura, ela nos fala sobre uma fé que não permanece. Na vida que a gente tem, nós vemos o seguinte, que vai haver sempre muito desafio para que a fé permaneça. E muitos vão abandoná-la no meio do caminho. Agora vejam o que Paulo afirma. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Uma fé que não permanece não é uma fé para salvação. E, por último, a fé salvadora é resposta lógica à atividade de Deus, porque é Deus quem salva. Meus irmãos, nós temos muitas sugestões que se alicerçam na palavra de Deus para a segurança da nossa caminhada. E nós não podemos, meus irmãos, deixá-las absolutamente de lado. Então nós observamos que é necessário não somente conhecer a respeito da pessoa de Cristo, mas nós precisamos crer que esse conhecimento seja de fato verdadeiro, que seja verdade para nós. Porque a regeneração, ela vai mudar o nosso coração, a nossa maneira de pensar, ela torna uma pessoa radicalmente nova nos pensamentos e nos sentimentos. Irmãos, o conhecimento intelectual sobre Cristo é muito pouco. Há alguns anos eu ouvi uma história muito interessante de uma pessoa que estava concluindo um curso de pós-graduação em alto nível e na defesa da sua tese ele apresentou aspectos sobre a vida do apóstolo Paulo. E um dos examinadores o parabeniza. O trabalho realmente foi muito bem feito e ele concluiu seu curso com louvor. E o examinador, um dos examinadores da banca, chega e diz a ele que estava muito feliz pela precisão do trabalho, pela profundidade e pela convicção de tudo que for apresentado ali. E ele teve como resposta daquele acadêmico e disse o seguinte: está muito profundo, eu agradeço por tudo isso, mas aqui não há convicção.
porque eu não acredito em nada de tudo isso que eu escrevi. Eu escrevi com uma forma simples de pesquisa e me aprofundei nela. Mas eu não tenho convicção de fato sobre tudo isso que eu escrevi. Irmãos, conhecer a respeito de Cristo é pouco. É preciso crer. É preciso, de fato, ter convicção e ter isso incorporado ao coração. Vejam que a fé salvadora ela é acompanhada de mudança, meus irmãos. Volto a 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que elas se fizeram novas. Então, a fé salvadora é uma fé que envolve conhecimento, é uma fé que envolve transformação, é uma fé que envolve razão também. Nós não cremos simplesmente em algo vazio e perdido no espaço e no tempo. Então, para terminarmos, a fé salvadora não é um sentimento inseguro fundamentado no que nós queremos crer, porque as exigências do Evangelho, elas implicam em romper com o pecado. Creu, é preciso ter essa consciência. Não é nossa responsabilidade operar a regeneração. No entanto, é nossa responsabilidade o ato de caminharmos em santificação e santidade. Então, vejam, terminamos aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te renove e que Deus te use. E lembre que fé não é só uma mera convicção desassociada de qualquer conhecimento e não é simplesmente um assentimento do coração, um assentimento intelectual. É um conhecimento profundo daquele que nos salvou e é crer em Cristo única e exclusivamente para a nossa salvação. Você tem certeza que a fé que você tem é uma fé que crê somente em Cristo para a salvação da sua vida, da sua alma, da sua pessoa diante do Pai? Crê somente nele? Que ela gerou uma mudança na sua maneira de pensar? Gerou uma mudança na sua maneira de sentir? Gerou uma mudança na sua maneira de ver a realidade do mundo? Esse é o desafio que nós temos. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos que mais e mais a nossa confiança esteja fundamentada, Pai, em Cristo exclusivamente para a nossa salvação. Que não seja uma fé fundamentada no que eu acho, no que eu creio, no que nós julgamos ser corretos, mas que seja uma fé fundamentada, Deus, no conhecimento mais e mais daquele que é o nosso Redentor. Tenhamos um relacionamento com Ele de caminhada de vida através desse conhecimento, Pai. E assim, nós descansemos exclusivamente nele para a nossa redenção. Deus amado, nos abençoe. E voltamos a pedir mais uma vez cuidado para com muitos irmãos que continuam entristecidos. Outros que passaram a estar entristecidos porque têm perdido pessoas que amam. E proteja, Senhor, aqueles teus filhos que têm trabalhado nos hospitais e que têm enfrentado momento de grande tensão, de grande sofrimento e de grande angústia pelo sofrimento que as pessoas que estão ali vivem e por tantas perdas que têm acontecido diante da responsabilidade desses profissionais. Senhor, dê paz aos corações, Senhor, força física e um coração, Senhor, guardado pelo Senhor, para que não sejam mais abalados ainda do que muitos já estão e possam trabalhar, Senhor, protegidos com o teu amparo e, Senhor, com a segurança do teu cuidado. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. E, meus irmãos, que a graça desse Jesus maravilhoso, que manifestou-se em nós, dando a conhecer o amor do Pai,
e que o consolo do Espírito Santo seja com você, com o seu lar e com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Mais uma vez, que Deus te renove em graça, sabedoria e cuidado. Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, em